Olá pessoal, esse é o Berardo Responde número 11. Convido você a se inscrever neste canal e que você clique ali no sininho que tem do lado direito embaixo da tela, para você que está olhando para a tela do computador, e ative esse sininho. Esse sininho vai fazer com que você receba uma informação a cada novo vídeo que eu publicar, tá bom? Também vou pedir pela primeira vez, nunca pedi isso, mas essa semana descobri que para a política do YouTube é importante que você positive o vídeo. Então vou pedir encarecidamente, você que tem sido beneficiado com os meus vídeos, que deixe o seu like no vídeo, tanto nesse quanto em outros vídeos que você assistir no meu canal, tá bom? Vamos às perguntas. Pergunta do Gabriel Beck, cuteleiro de 16 anos de idade. Não falou de onde é o Gabriel. Parabéns, Gabriel. Se dedicando já a uma profissão aos 16 anos de idade. Muito bom. Berardo, minhas lâminas se danificam quando uso em trabalhos pesados. Trabalho pesado, pessoal, muito provavelmente ele usa a faca batendo para cortar alguma coisa, tá? Isso se dá por falta de revenimento? Gabriel, pode ser por alguns fatores diferentes, tá? Mas eu apostaria que muito provavelmente seja realmente por falta de revenimento ou por um revenimento feito numa temperatura inadequada, tá? Depois do processo de têmpera, a faca fica muito dura, o aço fica duro demais. Só que nessa dureza, ele também fica quebradiço. Assim como um prato de vidro, um prato de louça ou uma rocha, uma pedra, por exemplo. Todos esses três materiais que eu mencionei são mais duros que o aço, tá? Mas eles são, em contraposição, quebradiços. Depois que a gente faz a têmpera da faca, ela precisa passar por um processo de revenimento, onde eu vou baixar um pouquinho essa dureza para uma faixa de dureza que eu chamo vulgarmente, isso não é uma terminologia técnica, de dureza saudável, onde você vai ter uma excelente retenção de fio e uma boa resistência mecânica para que essa faca funcione muito bem para todas as finalidades pelas quais ela foi projetada, tá bom? Então, muito provavelmente, seja sim falta de revenimento. Pergunta de Luciano Andro. Ele é futuro cuteleiro de Itu, São Paulo. Luciano, siga em frente, porque a cutelaria é maravilhosa para a vida da gente. Muito legal. Vamos lá. Existe alguma tabela de tratamento térmico para as facas? Ou seria tudo na base do ímã? Luciano, todo fabricante de aço, quando lança um novo aço no mercado, além das propriedades mecânicas e da indicação do objetivo pelo qual esse aço foi desenvolvido, ele também publica uma tabela com todas as faixas de tratamento térmico, tá? Então, qualquer aço que a gente use na cutelaria, que seja bom para fazer lâminas, se você procurar lá na internet, você vai encontrar as faixas de tratamento térmico indicadas pelo fabricante, tá? É só dar uma procurada no Google, você vai encontrar. Pergunta de Carlos Campos. Ele é cuteleiro de São Paulo, capital. Berardo, qual é o conceito de faca integral? Uma faca com bolster caldeado à lâmina pode ser considerada uma faca integral? Carlos, o conceito de faca integral ele foi realmente fortalecido na cutelaria custom após o ano de 2002, que foi o primeiro ano onde cuteleiros brasileiros foram para o Blade Show em Atlanta e levaram o conceito, até então novo na cutelaria custom mundial, das facas gaúchas, que são feitas integralmente, tá? Depois de algum tempo, o grande cuteleiro brasileiro Rodrigo Esfredo, mestre cuteleiro, Master Smith pela American Bladesmith Society, desenvolveu novas técnicas para fazer facas integrais com guarda, com full tang, com pomo, tudo integral, tá? Especialmente facas de aço damasco, tá? Quando se iniciou essa segunda etapa do desenvolvimento do conceito das facas integrais, os americanos, de forma geral, começaram a chamar as gaúchas, por exemplo, que são integrais, e depois já vem o cabo, de half integral, ou seja, facas meio integrais, tá? Eu não concordo com esse conceito. Para mim, o que é uma faca integral? É uma faca que tem uma única peça de aço. Aí você pode chegar para mim e falar assim, pô, mas uma gaúcha,
que seja integral, mas que tenha o cabo de chifre de cervo com um pomo em aço damasco, o pomo colado do lado de fora, por exemplo, o parafusado atrás, não é uma faca integral porque não é uma única peça de aço. Para mim, continua sendo uma faca integral, vou explicar por quê. Porque o pomo é um adereço, é um recurso que faz parte do cabo, tá? Diferente se você tivesse uma gaúcha com um bolster encaixado, montado, tá? Aí sim não seria uma faca integral. Então, para mim, sim, claro, uma faca com bolster caldeado é uma faca integral, sim. Senão todas as facas de aço damasco, qualquer projeto que seja, não poderiam ser consideradas facas integrais, porque o aço damasco é feito de várias centenas de camadas de aços caldeados, tá? E são consideradas facas integrais. Para mim, aquela faca mais simples, aquele projeto mais simplesinho que a gente vê de faca, uma faca full tang sem bolster, só a lâmina lá e o full tang com as talas coladas na lateral. No meu ponto de vista, é uma faca integral. Por quê? Porque não tem nenhuma outra peça de aço que faça parte da composição dessa lâmina, tá? Então, para mim, dessa lâmina não, dessa faca, para mim também é uma faca integral. Então, resposta, uma faca com bolster caldeado. Por exemplo, se você fizer uma faca de aço carbono e caldear o bolster, para mim, no meu conceito, ela passa a ser considerada uma faca integral. E não concordo com o ponto de vista dos americanos, que chamam as facas gaúchas, por exemplo, de meias integrais, né? Eu acho que elas são facas integrais, sem sombra de dúvida, mesmo porque são as facas que popularizaram o conceito de faca integral no mundo da cutelaria custom, tá? Ângelo Colasso Fedrigo, cuteleiro de Palhoça, Santa Catarina, pergunta: Berardo, o aço pode ser queimado somente na têmpera ou também durante o forjamento? Ângelo, o aço pode ser queimado em qualquer momento em que você o aquecer acima de 1200 graus Celsius, tá? Isso pode se dar durante o forjamento, durante a têmpera, qualquer processo que seja. Aqueceu, passou de 1200 graus, você vai queimar o aço, isso vai comprometer a lâmina. Tem que jogar fora e começar com um aço preferencialmente virgem, novamente o seu projeto, tá? Pergunta de Tomé Adas Neto, iniciante, Araçatuba, São Paulo. Ele pergunta: se durante a têmpera eu aquecer a lâmina por completo e mergulhar somente o fio no óleo, o dorso pode ficar endurecido devido a resfriamento pelo ar? Tomé, com certeza não, tá? Especialmente os aços carbonos que a gente comumente usa na cutelaria. Inclusive, tem um amigo, excelente cuteleiro, Gustavo Vilar, que faz esse tipo de processo de têmpera, tá? Ele mergulha só o fio e depois desce. Mas acho que é um processo que exige mais expertise para que seja feito com cuidado, com sucesso, tá? Se você mergulhar e deixar o frio resfriar ao ar, ele não vai resfriar num tempo suficiente para provocar a alteração molecular no aço e prover o devido endurecimento. Então, o resfriamento ao ar não vai provocar o endurecimento, consequentemente a têmpera do dorso da faca, e vai valer como sendo uma têmpera seletiva. Aliás, é uma têmpera seletiva, tá? Pergunta de Hugo Teixeira Gomes, cuteleiro de Divino, Minas Gerais. Hugo, que é figurinha carimbada no Berardo Responde. Berardo, como estampar a marca do cuteleiro na lâmina? Já respondi isso anteriormente, Hugo, dá uma pesquisada, mas os processos mais comuns são eletroerosão e através de um carimbo que é feito sob pressão na lâmina. Está aqui o meu carimbo para que vocês vejam como é feito, tá? É um aço extremamente duro. Com a lâmina antes da têmpera, você coloca na lateral e prensa numa prensinha hidráulica, e isso vai marcar a lâmina em baixo relevo, tá? São esses dois os principais métodos de marcação da lâmina. Pergunta de Itamar Hoffman. Itamar Hoffman Padilha, ele é iniciante de Almirante Tamandaré, Paraná. Professor, devo patentear a minha marca, pois tenho medo de perdê-la. Itamar, essa foi uma discussão que nós já tivemos com cuteleiros de alto nível,
e a maioria deles entende ser desnecessário, tá? Aliás, eu não conheço, provavelmente haja alguém que tenha patenteado a sua marca, mas nós entendemos que é desnecessário. Por quê, pessoal? Uma outra pessoa pode usar a sua marca, mas não vai conseguir reproduzir as características, as particularidades da linha do seu trabalho, tá? Mas aí alguém pode falar assim, sim, mas alguém pode patentear e tomar a sua marca. Tudo bem. Por exemplo, eu estampo Berardo nas minhas lâminas. Eu posso voltar a estampar como fazia anteriormente e ponto Berardo. Já mudou completamente, tá? Então, a maioria dos cuteleiros entende ser desnecessário que se registre a patente de uma determinada marca. Pergunta de Mário Cagiano, ele é iniciante de Miranda, Mato Grosso do Sul. Ele pergunta: até que temperatura o aço pode ser aquecido durante o desbaste sem perder a têmpera? Mário, isso depende do aço que você está usando, mas a grande maioria dos aços utilizados na cutelaria, acima de 200 graus de aquecimento, normalmente já provoca algum tipo de alteração na têmpera, tá? Mas se eu fosse te falar uma faixa mais segura que pode realmente produzir dano, eu diria que 250 graus Celsius. Isso a gente vê através, não tem como você medir isso enquanto está usinando a lâmina, né? Mas você vê através do colorido que fica na lâmina, né? Se você estiver usinando e ficar um azul muito forte ali, muito provavelmente você trouxe prejuízo àquele ponto da lâmina, do fio especialmente, tá? E vai precisar refazer o tratamento térmico, a têmpera e o revenimento para voltar a usinar e finalizar essa lâmina, tá? Então eu te diria que um prejuízo mais certo, acima de 250 graus Celsius. Pergunta de Roger Boeira, iniciante de Palmares do Sul, Rio Grande do Sul. Existe uma forma de saber qual é o tipo de aço quando não sabemos a sua origem? Roger, o tipo específico não. O que dá para fazer é um teste na lixadeira com faísca. Você liga com uma lixa grossa e põe o aço, a peça de aço lá, na lixadeira, especialmente a alta velocidade. Quanto mais faísca produzir, mais teor de carbono tem essa lâmina, tá? Isso dá para saber se tem um bom teor de carbono ou não. Agora, o tipo específico de aço não tem como saber. Não sabendo qual é o tipo de aço, existe algum tipo de têmpera que tenha maior probabilidade de sucesso? Não sabendo qual é o tipo de aço, você pode fazer a têmpera usando o ímã, tá? Já expliquei isso. Quando o aço é aquecido, ele chega numa determinada faixa de temperatura, normalmente nós temos um ímã. Tem um ímã aqui, vou mostrar para vocês, tá? Ó, tem a minha marca e um ímã. Colou, certo? Por quê, pessoal? Porque os átomos, eles giram numa determinada direção dentro dos os átomos giram, os elétrons, me perdoem, os elétrons giram numa determinada direção dentro do átomo, em volta do núcleo do átomo. Quando eu aqueço essa peça de aço até uma determinada temperatura, quando chega no ponto crítico, imaginem que meu punho aqui é o núcleo do átomo e aqui esse meu dedo está girando, tá? Quando eu estou chegando perto desse ponto crítico, esse elétron ele começa a girar mais devagar, mais devagar. Cheguei no ponto crítico, ele começa a girar no outro lado, tá? Isso faz com que temporariamente o ímã pare de pegar no aço. Chegou nesse tempo, nessa faixa de temperatura, aferiu, volta a lâmina dentro da forja, se for a forja a gás que você estiver usando, qualquer processo dá certo, volta a lâmina dentro da forja, conta 1, 2, 3, óleo, tá? Já é suficiente para você ter sucesso na têmpera, tá? Agora, se você não sabe qual é o tipo de aço específico, pesquisa na internet. Hoje na internet é fácil de achar, tá?
Você pega lá, machado tal, você está pegando um machado para marca tal, para você reciclar e fazer uma faca, por exemplo. Só título de exemplo. Pesquisa que muito provavelmente você vai conseguir encontrar qual é o tipo de aço utilizado na fabricação desse machado, tá bom? Aí ele pergunta assim, como posso verificar a dureza Rockwell? Somente através de um durômetro, tá? Que é um equipamento que é bem caro, mas que dá uma aferição específica da dureza Rockwell desse tipo de artefato que você eventualmente esteja reciclando, tá bom? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe vocês. Por favor, deixe o seu like, aprendi agora que isso é importante, tá? Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo. Grande abraço, Deus abençoe a todos vocês.